Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar assim com vocês sobre o Estevão William, o Messinho, aquele mesmo que jogou aqui na base do Cruzeiro, que assim, tem propostas do Real Madrid e do Barcelona, e os motivos que o Cruzeiro vai perder alguns bons milhões, tá? Por não ter mantido o jogador, por não ter feito o mínimo para ter algum direito de mecanismo de solidariedade, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Quero também falar sobre o Daniel Júnior e as renovações de contratos dele, que pelo visto estão, no caso, paralisadas e que tem chance do jogador deixar o Cruzeiro. Quero comentar aqui com vocês sobre as últimas informações envolvendo esse caso do meio-campista. Tem também sobre o Paulo Pezzolano e o que ele disse sobre um trabalho dele do Cruzeiro, também sobre o sonho dele de treinar algum time na Europa futuramente e as sondagens de times do futebol brasileiro que ele já recebeu em entrevista ao Globo Esporte. E para finalizar, sobre o Cruzeiro defendendo nesse domingo a maior sequência de vitórias do futebol brasileiro. Quero falar aqui com vocês sobre essa sequência, invicta da Raposa, de 5 vitórias consecutivas. Mas só antes de começarmos a projeto aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 500, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje vai para 2 pessoas que comentaram no vídeo de hoje de manhã. O primeiro salve vai para o Igor Santos, ele que é lá de Mariana, Minas Gerais. Muito obrigado, Igor, um salve para você. E o segundo salve nesse vídeo vai para, eu não sei o nome dele porque ele não colocou, mas é lá de Montes Claros, Minas Gerais, foi o primeiro a comentar. Muito obrigado aí, então, da próxima você deixa o seu nome, caso você queira aparecer aqui também no vídeo de hoje. Eu devo postar mais um aqui para vocês por volta das 7h15 aqui no canal. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas só antes de começarmos, tem um recado super importante para vocês, que é a respeito assim, da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora do Cruzeiro News, onde assim, no caso, nessa sexta-feira tem algumas partidas interessantes pelo Campeonato Brasileiro, como por exemplo Brusque e Tombense, uma vitória do Brusque dentro de casa pagando R$1,92, um empate também R$3,31, tem aí Bahia e Ponte Preta, a vitória do Bahia pagando R$1,58, o empate 3,52, uma cotação aí bem interessante. E que assim, além disso, nesses jogos que vai ter, final de semana repleto de partidas, inclusive do Cruzeiro, você vai ter assim 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, utilizando o link que está aqui abaixo na descrição e também no caso do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então vou deixar aqui tudo abaixo na descrição desse vídeo, vai lá dar uma olhada, beleza? Bom, quero começar falando sobre, no caso, a sequência de vitórias do Cruzeiro até aqui na temporada, onde das 4 divisões o Cruzeiro defende essa maior sequência de invencibilidade, justamente por conta da sequência de vitórias, maior sequência de vitórias até aqui, onde o Cruzeiro tem 5 vitórias consecutivas nos últimos 5 jogos na atual temporada, e no caso, justamente por conta disso que o Cruzeiro é líder da Série B com 16 pontos conquistados, e o clube soma 5 jogos consecutivos de vitória, sendo 4 no Campeonato Brasileiro e também 1 pela Copa do Brasil. É a maior sequência de vitórias de todos os times da Série A, B, C e D. Os únicos que chegam perto é o Real Noroeste do Espírito Santo, que também tem atualmente 5 vitórias consecutivas, que o time capixaba está, no caso, na Série D. Tem também na Série B o Grêmio Novo Horizontino com 3 jogos consecutivos de vitória, e no caso defende essa sequência, além também no Botafogo, na Série A, com uma sequência também de vitória de 3 partidas. Enfim, você o que acha assim, sobre essa sequência de jogos do Cruzeiro, onde desde 2014 o Cruzeiro não ganhava 5 partidas consecutivas, e tem a possibilidade de vencer a sexta nesse domingo, no caso diante o Sampaio Corrêa, jogo às 11 horas no Mineirão, que pode fazer o Cruzeiro se isolar na liderança, manter uma boa gordura dentro do G4. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre essa sequência e quantos jogos você acha que o Cruzeiro vai continuar vencendo. Realmente um início de temporada bem promissor. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o técnico Paulo Pezzolano, que deu uma entrevista ao Globoesporte.com, bem interessante, falando sobre alguns assuntos importantes, sobre, por exemplo, o seu futuro, qual que é os seus sonhos, e também em relação a propostas e sondagens, no caso que ele já recebeu, de times do futebol brasileiro. Onde assim, o técnico que atualmente tem 70% de aproveitamento aqui no Cruzeiro, é um dos grandes responsáveis pela excelente fase do clube, que finalmente depois aí de quase 3 temporadas o Cruzeiro conseguiu acertar na contratação do treinador. No caso, o Paulo Pezzolano já despertou interesse no mercado brasileiro, e o próprio técnico revelou isso em entrevista ao Globoesporte.com, onde o Paulo Pezzolano disse o seguinte, abre aspas: sempre estão me ligando, me contactando, perguntando, mas sempre, como eu falo, quero pensar no dia a dia,
pensar que o Cruzeiro ganhe e, no caso, o próximo jogo e sempre pensar no próximo, fecha aspas. Então, assim, o Paulo Pezzolano descartando essa possibilidade de deixar o clube por agora, até porque eu não acho que seria uma boa. Final do ano, assim, ambas as partes podem conversar sobre isso, porém tem, no caso, no seu contrato uma renovação automática. Se o Cruzeiro subir para a Série A, deve ter essa renovação. Então, assim, vamos aguardar para ter mais informações sobre esse caso, onde ele afirmou que está contente do trabalho que ele tem feito aqui no Cruzeiro, onde ele terminou também ainda dizendo alguns tópicos interessantes. O Paulo Pezzolano falou o seguinte, abre aspas: hoje eu estou contente aqui no Cruzeiro com o alinhamento de trabalho, com o pensamento da direção, e isso faz as coisas ficarem mais fáceis para o treinador. Estou contente, mas nunca sabemos, o futebol é hoje e amanhã não sabemos o que vai acontecer, fecha aspas. E no caso se referindo também à fase de técnico, né? Eu lembro que o Cruzeiro naquele início de Série B, depois de ter perdido o Campeonato Mineiro, ficou, se não me engano, 4 partidas sem vitória, já ficou algo assim estranho, né, e tudo mais. Eu tenho certeza que se tivesse mais uns 4 jogos sem vencer também, não ficaria surpreso de ter a demissão do treinador. Não sabemos como que vai ser o Ronaldo, né? Eu não acho que ele deve ser aquele gestor que o técnico perde 3 partidas, manda embora. Eu acho que isso aí é bem ridículo também, não é um pensamento a longo prazo. E o Paulo Pezzolano, tenho certeza que tem muita confiança ali por parte da diretoria do Cruzeiro, da torcida, então nem precisa dizer, dos jogadores também. Então realmente é um treinador que deu muito certo aqui pela Raposa. Ele até também falou sobre o sonho na sua carreira de ir, no caso, para a Europa, até porque ele até cita, né, que nenhum técnico uruguaio fez uma boa carreira na Europa, de conquistar títulos e tudo mais. E isso é um ponto aí interessante. Eu acho que tem muito potencial sim, até porque o Paulo Pezzolano tem apenas 39 anos de idade. Então se você for pensar em colocar mais, sei lá, 20 anos aí na sua carreira, ele vai estar muito novo ainda, vai estar com 59 anos, dá para fazer muita coisa aí nesse período, e ainda, quem sabe, está muito em alta daqui a algumas temporadas. E ainda ele disse que tem a seleção, no caso, o sonho de treinar a seleção uruguaia, que até mesmo teve rumores de que antes dele assumir o Cruzeiro, teve algumas propostas para assumir a seleção. Eu não ficaria surpreso também de aparecer algo nesse sentido nos próximos anos. Você, o que tem achado do trabalho do técnico Paulo Pezzolano, que tem até aqui 70% de aproveitamento no Cruzeiro? Eu tenho certeza que quando acabar a temporada, até antes disso, né, já está chegando propostas, mas quando terminar o ano vai ter algumas propostas bem tentadoras, e espero que o Ronaldo, a direção do Cruzeiro, ofereça um bom, no caso, uma perspectiva de trabalho com bons reforços para 2023, e também em relação assim à multa rescisória e aumento para o treinador, até porque tem feito um excelente trabalho. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim do Daniel Júnior, que está treinando com o time sub-20 do Cruzeiro, e o diretor da Raposa falou sobre a renovação, que eu quero falar aqui com vocês sobre alguns tópicos interessantes do Daniel Júnior, como que está no caso essa situação, será que ele não vai renovar com o Cruzeiro, vai treinar no time sub-20? O que o empresário dele disse, onde assim, desde o início de abril estão essas conversas para renovação de contrato, e que de acordo com o Globoesporte.com estão estagnadas, até porque ambas as partes não chegaram a um acordo. O jogador de 20 anos de idade, nessa última semana, treinou com os companheiros na Toca da Raposa 2, no caso nas categorias de base, e pode ser um desfalque no jogo contra o Sampaio Corrêa nesse domingo. E a informação que o jogador foi, no caso, rebaixado e treinou com o time sub-20, por enquanto, foi antecipada pelo jornalista Samuel Venâncio, no seu canal aqui do YouTube. Em entrevista, no caso ao Super Esportes, o Pedro Martins, diretor do Cruzeiro, disse que não tem relação, por exemplo, dele ter deixado o time principal e ter voltado para o Sub-20 nesses treinamentos por conta da renovação, e eu discordo completamente, né? Aí ele quis enganar quem nessa história, até porque um jogador que está indo bem no profissional, rebaixar ele para o Sub-20 do nada, de jeito, isso não existe, né? Achei bem amador por parte do Pedro Martins, mas enfim, entendo também o trabalho dele, que assim, vamos ver quem que tá certo nessa história. O empresário dele também falou que, no caso, o Cruzeiro ofereceu um valor e se não aceitasse, o jogador iria treinar no time sub-20, não ia ter mais oportunidades. Eu acho isso errado também, e tem que ver o valor também, né? Se o empresário dele estiver pedindo, sei lá, 100 mil por mês, 120 mil, aí eu acho desproporcional, só se fosse, no caso, em relação ao aumento de acordo com o salário do jogador, em participação de jogos, o Cruzeiro voltando para a Série A. Mas, por exemplo, se for 60 mil, 70 mil nesse ano agora na Série B, eu aceitaria tranquilamente, tá? Esse pagamento por jogador, até porque, na minha opinião, tem um potencial muito grande. Por exemplo, ele continuar ganhando 6 mil, que é o salário dele da base, totalmente desproporcional, acho que no mínimo ali 45, 55, e não pesaria muito pro Ronaldo essa renovação de contrato. Mas igual eu falei, não sabemos, pode ser que o empresário dele esteja pedindo 200 mil também, e se fazendo de coitado, pode ser também que o Pedro Martins tá ali
podendo pagar tranquilamente 60 mil para o jogador e querendo oferecer 30, 25, aí também eu acho, no caso, errado. Então ambas as partes nunca vão ficar satisfeitas, né? Ainda mais numa negociação desse tipo. Então ambas as partes vão ter que ceder, né? No caso, o Daniel Júnior ter que pedir um pouco menos, o Pedro Martins ter que pagar um pouco mais junto com o Ronaldo, até porque se perder o jogador vai ser mais um descaso gigantesco, parecendo que nós voltamos para a direção do Sérgio Rodrigues ali, né? Porque o Cruzeiro tem apenas 50% do jogador, e no caso, se um time quiser comprar ele, de acordo com a multa rescisória hoje no contrato, seria de apenas 12 milhões de reais, 50 milhões iria para o Palmeiras e 6 milhões para o Cruzeiro. Até teve especulações de que o Palmeiras estaria interessado. Se eu fosse o Palmeiras, realmente, eu iria lá e compraria o Daniel Júnior hoje mesmo, tá? Ia lá, pagava 6 milhões pela parte do Cruzeiro, ficava com 100% do jogador, até porque o Palmeiras já detém, no caso, 60% do atleta. É um jogador que eu acho muito bom, 16 jogos até aqui na atual temporada, com 2 gols marcados e uma assistência. E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai acabar dando nessa história. Enfim, espero que não saia, né, e que renda ali um valor baixíssimo aí pro Cruzeiro, como já aconteceu com o Vitor Roque. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Messinho, o Estevão William, jogador que no caso fez as suas categorias de base aqui no Cruzeiro e que saiu sem render absolutamente nada. E de acordo com o Nicola, nessa última semana, teve procura do Barcelona e também do Real Madrid para ter a prioridade na compra dos direitos do jogador quando ele completar 18 anos de idade. No caso, essa prioridade na compra do atleta, que seria, por exemplo, um percentual de 5, 10% de quanto que ele valeria lá no futuro. Por exemplo, se ele valesse ali no caso algo próximo de 80 milhões de euros, o Barcelona pagaria 8 milhões de euros agora para ter essa prioridade na compra do jogador. E assim, sempre quando o Palmeiras recebesse uma proposta, o Barcelona teria essa possibilidade de aceitar, beleza, vende por esse valor mesmo, ou tentar cobrir essa proposta. Igual eu falei para vocês, ele que vive uma fase excelente pelo time sub-17 do Palmeiras nessa atual temporada, mesmo tendo 15 anos de idade. E teve algumas informações do Nicola também que em maio do ano passado, quase que o Atlético Mineiro que contratou ele do Cruzeiro, que aí seria uma situação bem pior, né, para a Raposa, jogador que acabou deixando o clube, indo para o Palmeiras, que não teve cifras divulgadas, mas é especulado que foi algo próximo de 2 milhões de reais para o pai do jogador e tudo mais, e mais de 100 mil por mês de salário, que eu não ficaria surpreso, até acharia um valor baixo, perto do que vai ser vendido ele daqui a umas 3 temporadas, tá? E o Cruzeiro que assim, não fez o mínimo para, no caso, ter um percentual de venda futura do jogador, nem registrou ele na CDI, no caso que poderia já registrar como um clube formador, desde os 12 anos de idade o Cruzeiro não fez isso. O Messinho ficou aqui no Cruzeiro até quando ele tinha 14 anos, e quando foi assinar o primeiro contrato profissional, acabou indo pro Palmeiras, e nem foi responsabilidade por parte do pai dele, do Messinho, porque o Cruzeiro não estava fornecendo nenhuma ajuda para o jogador, tinha quase 9 meses que não tinha ajuda de custo ali para os jogadores da base. Então, você acha que na pele dele, com várias propostas ali, iria continuar no Cruzeiro? Então, realmente aí foi incompetência gigantesca por parte da diretoria da Raposa, até porque no Palmeiras ele teria uma possibilidade muito maior de crescimento e valorização a longo prazo, e o Cruzeiro não está fazendo o mínimo, né? Nem para ter mantido um percentual de clube formador, pegar ali um 0,5%, 1% já estaria ótimo, porque eu vejo pelo que ele vai ser vendido, vai ser no mínimo mesmo, 60, 70, 80 milhões de euros, isso daqui 2, 3 anos, tá? Quando ele completar uns 18 anos de idade, que for vendido para o futebol europeu, vai ser aí no mínimo uns 250, 300 milhões de reais, e o Cruzeiro não vai ter direito a absolutamente nada, tá? Enfim, mais uma incompetência gigantesca por parte da diretoria. E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Estevão William, e mais uma rata aí gigantesca que a diretoria anterior do Cruzeiro fez, que poderia ter mantido o jogador tranquilamente aqui na Raposa, que desde quando ele já tinha ali 8, 9 anos de idade, já se mostrava ser um craque de outro nível mesmo, um cara extremamente diferenciado, nível Neymar mesmo, e que agora, quando ele está com 15 anos de idade, já jogando pelo Sub-17, e até considerado dentro do Palmeiras como a maior promessa que já surgiu na base do clube, superando, por exemplo, o Gabriel Jesus, o Endrick, que vai ser vendido em breve com 70 milhões de euros tranquilamente, jogador que foi uma sensação da seleção brasileira nas categorias de base, e até mesmo o Danilo, que está no time principal. Enfim, quero até ver aí o Cruzeiro, infelizmente, né, perdendo um dinheiro que poderia ser muito útil nesse momento delicado, né, de situação financeira. Espero que esse filme não se repita, né? Mas enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.
E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre o Everton Ribeiro, que história é essa de que ele pode defender o Cruzeiro, quais seriam os valores, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, onde um portal do Flamengo divulgou essa notícia, e também sobre esse vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo, no caso do Allan Kardec, será que ele poderia ser uma boa alternativa para a Raposa? Enfim, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês e o link da BR4Bet para você fazer suas apostas com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!